competirá à Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia a verificação do cumprimento do disposto nesta lei, especialmente quanto à apuração dos débitos e das infrações praticadas pelos empregadores ou tomadores de serviço que os notificará para efetuarem e comprovarem os depósitos correspondentes e cumprirem as demais determinações legais. Parágrafo 1º. Constitui infrações para efeito desta lei, inciso 1, não depositar mensalmente o percentual referente ao FGTS, bem como os valores previstos no artigo 18 desta lei, nos prazos de que trata o parágrafo 6º do artigo 477 da Consolidação das Leis do Trabalho CLT. Inciso 2. Omitir as informações sobre a conta vinculada do trabalhador. Inciso 3. Apresentar as informações ao Cadastro Nacional do Trabalhador dos trabalhadores beneficiários com erros ou omissões. Inciso 4. Deixar de computar, para efeito de cálculo dos depósitos do FGTS, parcela componente da remuneração. Inciso 5. Deixar de efetuar os depósitos e os acréscimos legais após ser notificado pela fiscalização. Inciso 6. Deixar de apresentar ou apresentar com erros ou omissões as informações de que trata o artigo 17-A desta lei e as demais informações legalmente exigíveis. Parágrafo 2º. Pela infração do disposto no parágrafo 1º deste artigo, o infrator estará sujeito às seguintes multas por trabalhador prejudicado. Alínea A, de 2 a 5 BTN, no caso dos incisos 2 e 3. Alínea B, de 10 a 100 BTN, no caso dos incisos 1, 4 e 5. Alínea C, de 100 a 300, por trabalhador prejudicado, na hipótese prevista no inciso 6 do parágrafo 1º deste artigo. Parágrafo 3º. Nos casos de fraude, simulação, artifício ardil, resistência e embaraço ou desacato à fiscalização, assim como na reincidência, a multa especificada no parágrafo anterior será duplicada, sem prejuízo das demais combinações legais. Parágrafo 4º. Os valores das multas, quando não recolhidas no prazo legal, serão atualizados monetariamente até a data de seu efetivo pagamento, através de sua conversão pelo BTN fiscal. Parágrafo 5º. O processo de fiscalização, de autuação e de imposição de multas reger-se-á pelo disposto no título 7 da CLT. Parágrafo 6. Quando julgado procedente o recurso interposto na forma do título 7 da CLT, os depósitos efetuados para garantia de instância serão restituídos com os valores atualizados na forma da lei. Parágrafo 7. A rede arrecadadora e a Caixa Econômica Federal deverão prestar ao Ministério do Trabalho e da Previdência Social as informações necessárias à fiscalização. Artigo 23-A. A notificação do empregador relativa aos débitos com o FGTS, o início de procedimento administrativo ou a medida de fiscalização interrompem o prazo prescricional. Parágrafo 1º. O contencioso administrativo é causa de suspensão do prazo prescricional. Parágrafo 2º. A data de publicação da liquidação do crédito será considerada como a data de sua constituição definitiva, a partir da qual será retomada a contagem do prazo prescricional. Parágrafo 3º. Todos os documentos relativos às obrigações perante o FGTS referentes a todo o contrato de trabalho de cada trabalhador devem ser mantidos à disposição da fiscalização por até 5 anos após o fim de cada contrato. Artigo 24. Por descumprimento ou inobservância de quaisquer das obrigações que lhe compete como agente arrecadador, pagador e mantenedor do cadastro de contas vinculadas,
na forma que vier a ser regulamentada pelo Conselho Curador, fica o banco depositário sujeito ao pagamento de multa equivalente a 10% do montante da conta do empregado, independentemente das demais combinações legais. Artigo 25. Poderá o próprio trabalhador, seus dependentes e sucessores ou ainda o sindicato a que estiver vinculado acionar diretamente a empresa, por intermédio da Justiça do Trabalho, para compeli-la a efetuar o depósito das importâncias devidas nos termos desta lei. Parágrafo único. A Caixa Econômica Federal e o Ministério do Trabalho e da Previdência Social deverão ser notificados da propositura da reclamação. Artigo 26. É competente a Justiça do Trabalho para julgar os dissídios entre os trabalhadores e os empregadores decorrentes da aplicação desta lei, mesmo quando a Caixa Econômica Federal e o Ministério do Trabalho e da Previdência Social figurarem como litisconsortes. Parágrafo único. Nas reclamatórias trabalhistas que objetivam o ressarcimento de parcelas relativas ao FGTS, ou que direta ou indiretamente impliquem essa obrigação de fazer, o juiz determinará que a empresa sucumbente proceda ao recolhimento imediato das importâncias devidas a tal título. Artigo 26-A. Para fins de apuração e lançamento, considera-se não quitado o valor ao FGTS pago diretamente ao trabalhador, vedada a sua conversão em indenização compensatória. Parágrafo 1º. Os débitos reconhecidos e declarados por meio de sistema de escrituração digital serão recolhidos integralmente, acrescidos dos encargos devidos. Parágrafo 2º. Para a geração das guias de depósito, os valores devidos a título de FGTS e o período laboral a que se referem serão expressamente identificados. Artigo 27. A apresentação do certificado de regularidade do FGTS, fornecido na forma do regulamento, é obrigatória nas seguintes situações: a linha A, a habilitação e licitação promovida por órgão da administração federal, estadual e municipal, direta, indireta e fundacional, ou por entidade controlada, direta ou indiretamente pela União, Estado e município. A linha B, obtenção por parte da União, dos Estados e dos municípios ou por órgãos da administração federal, estadual ou municipal, direta, indireta ou fundacional, ou indiretamente pela União, pelos Estados e pelos municípios, de empréstimos ou financiamentos, realizados com lastro em recursos públicos ou oriundos do FGTS perante quaisquer instituições de crédito. A linha C, obtenção de favores creditícios, isenções, subsídios, auxílios, outorga ou concessão de serviços ou quaisquer outros benefícios concedidos por órgão da administração federal, estadual e municipal, salvo quando destinados a saldar débitos para com o FGTS. A linha D, transferência de domicílio para o exterior. A linha E, registro ou arquivamento nos órgãos competentes de alteração ou distrato de contrato social, de estatuto ou de qualquer documento que implique modificação na estrutura jurídica do empregador ou na sua extinção.